Olá, eu sou Júlia Sajorato e a palavra-chave de hoje é denúncia. Denúncia. Ação é resultado de denunciar. Declaração a respeito de algo que se mantinha em segredo. Sinal. Indício de algo que se encontra velado, encoberto ou sobre o qual nada se sabe. Brasil-Suíça. Lideranças indígenas e do CIMI denunciam medidas anti-indígenas em atividade com o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Rio Grande do Sul. Achado arqueológico de indígenas destaca a presença guarani em Iraí. Santa Catarina. Jornalista Moacir Pereira é condenado por danos morais a indígenas da terra indígena Morro dos Cavalos. Mato Grosso do Sul. STF é de sessão que discutiria a situação da terra indígena Guirarocá, de Carapó. Paraná. Ordem de reintegração de posse é suspensa por 40 dias em audiência de conciliação com a Itaipu Binacional no STF. O secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato, fez um pronunciamento na terça-feira, dia 25, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, durante a 41ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. Busato denunciou as frequentes declarações anti-indígenas do presidente da República e a insistência para que as demarcações de terras, já paralisadas, sejam transferidas para o Ministério da Agricultura, inimigo histórico dos direitos indígenas. En Brasil es grave el cuadro de ataques a la vida y a los derechos de los pueblos indígenas. Ninguna tierra fue demarcada en 2019 tras una negativa categórica del presidente Bolsonaro de hacerlo. El gobierno insiste en transferir las demarcaciones de tierras del Ministerio de la Justicia para el Ministerio de la Agricultura, históricamente contrario a los pueblos indígenas. Invasiones de deforestación criminosos aumentaron en 150% desde la elección. La deforestación de la Amazonía alcanzó más de 700 kilómetros cuadrados en mayo, un incremento de 34% en relación al año pasado. Más de 200 nuevos pesticidas fueron autorizados en los últimos 6 meses, afectando, por ejemplo, la aldea Guirarocá del pueblo guaraní Kaiowá, causando la muerte de animales y la hospitalización de 4 niños y 2 adolescentes de este pueblo. Al asumir explícitamente como suyos los intereses del agronegocio en confrontación con los derechos indígenas, el gobierno brasileño pierde la condición de mediador en situaciones de conflicto entre las partes, dejando a los pueblos originarios em situação de extrema vulnerabilidade e de não proteção. Na quinta-feira, dia 27, aconteceu um evento paralelo. Os impactos do deslocamento forçado interno sobre os povos indígenas, proteção internacional e a situação brasileira. Janete Guarani Kaiowá denunciou o extermínio do seu povo, que vive no Cone Sul, do Mato Grosso do Sul. Nosotras mujeres indígenas y nuestros hijos son los que más sufren. Cuando nuestros derechos son violados por empresas, el agronegocio es corresponsable de la tragedia humanitaria que vive en mi pueblo de Mato Grosso do Sul. Mientras que las empresas producen azúcar, soja y carne en nuestra tierra, mi pueblo registró más de la mitad del asesinato de indígenas en Brasil en los últimos 15 años. Afirmo delante de ustedes que el gobierno Bolsonaro, sirviente de las empresas del agronegocio, nos condena a la muerte. Nosotros sabemos nuestro papel en la resistencia de nuestro pueblo, generamos vida y decisión y decidimos que ahora, ya que el gobierno no va a demarcar nuestra tierra, como madre, no puedo ver a mis hijos teniendo hambre y al otro lado de la cerca hay soja y carne, dinero producido con nuestra sangre, yendo a todo el mundo, no va a demarcar nuestro territorio, entonces somos nosotros que vamos a hacer. Indígenas Caingangue de Iraí, no Rio Grande do Sul, encontraram na última semana, próximo à terra indígena Goivenchô, no encontro entre o Rio Uruguai e o Rio da Várzea, materiais que estavam enterrados há anos e que remetem ao povo guarani. O achado, segundo os indígenas, reforça a presença milenar dos povos na região. O ritual foi feito no local, em homenagem à memória dos antepassados. Durante esses 518 anos, houve massacre física-culturalmente, que até hoje os políticos nunca falou a verdade, só mentiram para a sociedade. E entanto que a gente sabe, através dos nossos velhinhos, nossos antigos, já habitava povos indígenas aqui na nossa região, Dizer para o Estado brasileiro que reconhece, as terras indígenas nessa região era habitado pelo Guarani, Caingangue, povo Xoclém, e vários povos que foram extintos. Então, pelo ato de nós estar aqui,
né, a gente descobriu que tem camé e o candomblé enterrado nessa bacia do Alto Uruguai, né, num Goimechô, né, que sempre meu pai, meu avô era habitante dessa região. Então, qualquer político que dizer que nunca habitava os povos indígenas nessa região estaria mentindo. Então, mais uma vez, os povos indígenas descobrem os seus lugares dos ancestrais. Fotos do arquivo do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEOM, também identificam a presença de indígenas Caingangue em Iraí. Elas não são datadas, no entanto, remetem possivelmente à primeira metade do século XX. A professora Miriam Carboneira, da UNO Chapecó e coordenadora dos trabalhos do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, disse que a região aporta um rico patrimônio arqueológico, com sítios de mais de 10 mil anos. Ela enviou uma nota à nossa reportagem com as suas considerações. As margens do rio Uruguai guardam um rico patrimônio arqueológico, com sítios muito antigos de mais de 10 mil anos, até sociedades mais recentes que viveram em torno de 1000 anos atrás, como é o caso desse achado de Iraí. Os vestígios encontrados em Iraí somam-se a outros achados já feitos ao longo do rio Uruguai e revelam como esses antigos grupos humanos tinham rituais funerários complexos, além de expressões artísticas e simbólicas. O achado representa uma parte muito importante da expressão desses grupos e contribui na compreensão de seus valores simbólicos. Assim, é sempre muito importante avisar as autoridades quando vestígios semelhantes são encontrados, para que não se perca nada, já que são extremamente frágeis e somente através do estudo desses materiais os arqueólogos podem entender essas sociedades milenares e assim contar melhor a nossa história, a história do Brasil. Na sua terceira temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No segundo domingo de cada mês, antes de começar a semana, a partir das 20 horas, você confere no portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e CIMI, Vida em Resistência. Na apresentação, Júlia Sajorato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI-Sul. Os verdadeiros donos da terra, o seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. A juíza Marjorie Cristina Freiberga, da 6ª Vara da Justiça Federal de Florianópolis, condenou o jornalista Moacir Pereira ao pagamento de R$50 mil de indenização por danos morais à comunidade Morro dos Cavalos de Palhoça. Em uma de suas publicações, o jornalista escreveu: a FUNAI vetou a duplicação da BR-101 no Morro dos Cavalos, a Procuradoria da República também. O veto exigirá 2 túneis e 2 viadutos, ao custo de R$650 milhões. De janeiro de 2012 a abril de 2013, a Polícia Rodoviária registrou 3 acidentes a cada 2 dias, com 19 mortos. Quer dizer, protegem os índios para a matança dos brancos. O valor, da indenização não significa nada para nós, perto de toda a violência que a gente veio sofrendo há anos. Esse processo em 2013 contra esse jornalista, porque na época, acho que todos devem lembrar, naquele período que a gente vinha passando assim, aquele ataque da mídia, da imprensa, falando mal dos Guarani do Morro dos Cavalos, sobre os Guarani do Paraguai, sobre os laudos fraudulentos, do processo demarcatório da terra indígena. E também a gente foi acusado, por um longo período, de sermos os responsáveis pelas mortes, que aconteciam na época aqui no Morro dos Cavalos. Em nenhum momento também esse jornalista ou essa imprensa veio até nós, indígenas,
para saber esse outro lado, né, de todos os processos. E era um período que a gente estava trabalhando assim de todas as formas, assim no processo demarcatório, mas também nos detalhamentos do PBA da construção dos túneis no Morro dos Cavalos. Que a imprensa, ela naquele período, ela incitou essa violência de toda a sociedade, né, que morava e que mora em torno da terra indígena, de fazer os ataques mesmo, direto dentro das aldeias. Então a gente começa sofrendo esses ataques da imprensa, que ela discrimina, ela culpa, ela incita essa violência contra os indígenas, e aí a partir disso começam os ataques dentro da terra indígena. Então a gente sofreu vários ataques, né? Desde de ameaças, né, de morte, que naquele período eu como cacique passei, e também a gente teve ataques, né, invasão dentro das aldeias, desde corte de mangueira, invasão dentro da terra indígena, dentro das casas, das aldeias aqui. O julgamento da admissibilidade da ação rescisória 2686, por meio da qual o povo Guarani Kaiowá busca reverter a decisão que anulou a demarcação da terra indígena Guirarocá de Carapó, no Mato Grosso do Sul, foi adiado pelo Supremo Tribunal Federal. A ação estava pautada para a tarde do dia 27 de junho, junto a outros processos que tratam da demarcação das terras indígenas. No entanto, nenhum processo foi julgado na sessão e ainda não há previsão de nova data para o julgamento. E a importância para nós é que a gente está marcando a presença aqui, né? Entregando os documentos, a carta, o memorial, junto, né, com o pessoal que nos dá força todo dia. E mais um motivo, né, que o STF anulou a demarcação, mesmo com portaria declaratória, né, que temos, decidiram, né, de anular sem consultar a comunidade, né. E a gente está aqui para dizer a eles, né, marcar a presença com a criança, a juventude, lideranças, Nhanderu, são os rezadores, né, para dizer a eles que os indígenas da comunidade Guirarocá existe sim. A gente está dividido, né, mas dá para a gente respirar, continuar essa luta, né, novamente, que a gente já veio lutando mais de 1.500 anos, né, desde que o Brasil foi invadido. E a gente, como não somente porque foi prorrogado, a gente vai desistir. A luta vai continuar da mesma forma. Diante desse julgamento, está uma vida, né, do povo Guarani Kaiowá e da comunidade. A terra indígena Guirarocá, do povo Guarani Kaiowá, ela foi demarcada administrativamente através de um processo administrativo e que já conta com portaria declaratória do ministro da Justiça. O processo administrativo da terra indígena de Guirarocá foi anulado pela segunda turma do STF. No entanto, inconformada, a comunidade indígena Guirarocá ingressou com ação rescisória de número 2686 no STF, isso já no ano de 2018. Essa ação requer um novo julgamento e agora com os argumentos da comunidade indígena, entre os quais a questão do acesso à justiça, que os índios não tiveram, né, no julgamento anterior, no processo anterior. No entanto, haviam outros processos que estavam também pautados para essa data, mesmo que com a presença da comunidade indígena. O caso Guirarocá, ação rescisória 2686, não entrou na pauta de julgamento. Na impressão nossa, dos advogados da comunidade indígena, a impressão que fica é de que o caso não está maduro suficientemente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, dia 26, aconteceu a audiência de conciliação no STF com a Itaipu Binacional. No momento, acordou-se com a suspensão da ordem de reintegração de posse dos 3 TECOA por 40 dias, período em que serão reunidos esforços para contemplar as áreas remanescentes como solução provisória para o impasse ambiental, e nova audiência foi marcada para finalizar o processo. Então, hoje chegou a hora de abaixar a cabeça do inimigo, que sempre já está há muito tempo que eles fizeram como um indígena assim de bobo, né? Achava que vai acontecer naquela época que eles fizeram totalmente errado. E deixaram perder muito tempo a terra lá, muita terra também perdida lá na época da construção da usina do Itaipu.
Nós estamos acampados na área Itaipu, que ele fala, na verdade, nossa terra, né? Nossa terra antigamente era aldeia. Como o Itaipu, ele criou uma hidrelétrica, aí a nossa aldeia ficou tudo embaixo do Rio Paraná. Então, desde aquele tempo, a gente vem sofrendo assim, sem local para viver. Nossa voz tem que sair do lugar, né, do Tecorrano, e foi espalhando por todo lugar o nosso parente que vivia. No dia de hoje, a gente descobriu que aquele lugar é nossa terra, é a terra tradicional, né? E nós vemos buscando de novo o nosso direito tradicionalmente, né? Desde fevereiro, a Itaipu ameaçou sobre a integração de Poça, né? Está querendo tirar o indígena Guarani daquele lugar, está querendo colocar na rua, né? E eles não oferecem nenhum lugar, sendo que o Itaipu tem muito dívida com os povos Guarani. E a Itaipu se negou. Durante todo o tempo ele se negou que existia índios nesse local, né? Eles alegou que os indígenas apareceram só há 2 anos atrás. Então a Itaipu hoje resolveu dar um passo para nós, para melhorar mais um pouquinho. E a gente descobriu também que a remanescente, que existe remanescente, que o Itaipu deu para colono, para ele plantar soja e milho. E nós que vivíamos na reserva, ele queria que nós saíssemos. E por aquele que plantou em cima da remanescente, ele não liga. A Itaipu acaba abrindo mão a remanescente, né? Para que os índios venham melhorar mais na vida, né? Porque a gente no acampamento não tem água encanada, não tem moradia. Nossa família bebe água do lago e a gente pede para CESAI, principalmente para encanar água para nós lá, só que Itaipu não deixou, não liberou o lugar. A FUNAI que queria dar aqueles moradia provisório e a Itaipu não deixou. O Itaipu falou que a gente está invadindo a área de preservação de observatório, né? Então, mas a gente, antes de construção de Itaipu, a gente já vivíamos lá, nessa região. Então, a gente reclamando pelo nosso direito, que nosso que perdeu antepassado e agora estamos retornando nessa área. E Itaipu entrou com a integração de Poça, a primeira vara federal na Poder Iguaçu, depois quarta vara regional. E aqui o Supremo Tribunal Federal deu ele eliminar, né? O laudo antropologia falou que confirmou também na ata, e agora tenho na mão esse documento, mostrou aqui na CTF, e ele disse que Itaipu tem que comprar mínimo 10 mil hectares para os indígenas Ava-Guarani. O Ministério Público Estadual também foi fazer um levantamento, foi fazer outro laudo de antropologia e deu essa confirmação que vivia indígena dessa região. Itaipu agora prometeu, deu compromisso com a FUNAI e o advogado do CIMER, o Ministério Público, que ele vai ceder, vai dar para nós um pedacinho da área que pertence para Itaipu, que é a remanescente. Os indígenas também estiveram presentes, em um primeiro momento não foram chamados para compor a mesa, mas no decorrer da audiência foram convidados e tiveram a oportunidade de se manifestar. Os 3 caciques falaram um pouco do histórico, que foi a expoliação que o povo Ava-Guarani sofreu dos seus territórios, a perda territorial que se deu ao longo de décadas. Primeiro por empreendimentos, os assentamentos rurais, as terras indígenas, né? Os indígenas perderam parte dos seus territórios através de projetos de colonização, e depois, quando estavam já localizados às margens do rio,
a área foi inundada pelo empreendimento de Itaipu. No decorrer da audiência se conseguiu chegar a um entendimento para que os indígenas pudessem ficar nessas áreas. O processo vai ser suspenso por 40 dias e nesse período as partes vão tentar uma composição, apresentar elementos, porque tem áreas remanescentes, áreas que a Itaipu já indenizou para terceiros, mas que não chegou a ser alagada e que estão nas mãos de pessoas que já foram indenizadas. Então a Itaipu flexibilizou o processo, o entendimento de que essas áreas podem ser destinadas às comunidades indígenas. O JTT Indigenista fica por aqui. Curta, compartilhe e contribua com a outra informação. Seja um leitor ou leitora amiga do portal Desacato. Acesse nossas redes e saiba como contribuir. Desacato 12 anos somando vozes. Tchau, gente!